Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque algumas coisas a gente guarda só pra si, como se falando elas perdessem um pouco da força. Mas hoje, depois de tanto tempo, sinto que preciso botar pra fora. Talvez pra entender melhor, talvez pra não esquecer. Tudo começou num domingo de manhã, um daqueles dias quentes de janeiro que o sol já queima a pele antes das 9. Eu tinha acabado de completar 32 anos, morava numa casinha alugada nos fundos de um terreno em Osasco, trabalhava como ajudante de pedreiro e, há quase 5 anos, não mexia as pernas. Não que eu fosse daqueles que desistiram da vida, pelo menos não totalmente. Ainda tomava meu café com pão na chapa todas as manhãs, ainda assistia o Jornal das 6 na Globo, ainda ria quando o meu sobrinho de 4 anos fazia palhaçada. Mas a verdade é que depois do acidente, o mundo ficou menor, muito menor. Naquela manhã minha irmã, a Cláudia, chegou cedo para me ajudar a tomar banho e trocar de roupa. Ela sempre fazia isso com um jeito pragmático, sem muita conversa, como se estivesse só arrumando um móvel da casa. Mas naquele dia, enquanto passava a toalha nas minhas costas, ela falou: "O irmão João tá pregando hoje na congregação. Você não quer ir?" Eu ri sem graça. "Pra quê, Cláudia? Pra ficar sentado numa cadeira no meio da multidão, igual um enfeite?" Ela não respondeu na hora. Só terminou de me vestir, colocou a camisa social azul que eu gostava, a única que não marcava tanto a barriga, e foi arrumar a cadeira de rodas do lado da cama. Depois, enquanto me transferia para lá com aquele cuidado que a gente já tinha ensaiado 1000 vezes, ela disse: "Não é enfeite não, Manuel. É você." Eu não discutia religião com a Cláudia. Ela tinha se convertido há uns 2 anos, depois que o marido dela arrumou outra e deixou ela com 2 crianças pequenas. A congregação foi o porto dela, e eu respeitava isso. Mas para mim, Deus era como um parente distante. A gente sabe que existe, mas não conta com ele para nada. Mesmo assim, acabei indo. Não por causa do irmão João, nem por causa da pregação. Foi porque a Cláudia falou que depois tinha um almoço comunitário, e eu tava com saudade de comer um feijão tropeiro decente. Além disso, faz tempo que eu aprendi que dizer não para tudo cansa mais do que dizer sim de vez em quando. A congregação ficava num galpão adaptado na Vila Iara, aqueles lugares que de fora parecem só um barracão, mas por dentro tem um cheiro de madeira nova e voz de gente cantando. Quando chegamos, já estava lotado. Homens de um lado, mulheres do outro, como sempre. A Cláudia me deixou num canto perto da porta, onde eu não atrapalhava a passagem, e foi sentar com as outras irmãs. O irmão João começou a pregar sobre cura. Não era a primeira vez que eu ouvi aquilo. Já tinha ido em outras igrejas, já tinha visto gente se jogar no chão, já tinha ouvido gritos de glória a Deus que mais pareciam desespero do que fé. Mas aquele dia foi diferente. Não sei se foi o jeito do irmão João, um homem baixo de voz grossa, que falava devagar como se cada palavra pesasse, ou se foi o calor, ou se foi só o cansaço de carregar esse corpo que não obedece mais. Só sei que em algum momento eu fechei os olhos e deixei as palavras entrarem. Ele não falava de milagre como aqueles pastores da televisão, prometendo ouro e felicidade. Falava de um Deus que via a gente no escuro, que conhecia cada osso do nosso corpo. Falava de um homem que ficou 38 anos deitado à beira de um tanque, esperando. E eu pensei, asterisco 38 anos asterisco. Eu só tinha 5. Quando ele terminou, fez um convite para quem quisesse ser ungido. A Cláudia veio correndo, os olhos brilhando. "Vamos, Manuel. Só um minuto." Eu balancei a cabeça. "Não hoje, mana." Mas ela insistiu, e eu, para não criar caso, deixei ela me levar até a frente. O irmão João colocou a mão na minha testa, fez uma oração curta, e eu senti o cheiro de azeite barato misturado com suor. Nada aconteceu. Nenhuma luz, nenhum formigamento nas pernas, nenhuma voz do céu. Só o peso do meu corpo na cadeira, como sempre. No almoço comi tanto que quase passei mal: arroz, feijão, carne de panela, farofa. As mulheres da igreja não paravam de me servir, como se eu fosse um convidado especial. Em certo momento, um irmão que eu não conhecia sentou do meu lado e perguntou: "Você já tentou nadar, irmão?" Eu quase engasguei com a carne. "Nadar? Como assim?" "É que eu li uma história uma vez um homem que ficou paralítico depois de um acidente. Os médicos disseram que ele nunca mais ia andar. Aí um dia, ele foi levado para uma piscina, não sei onde, deve ter sido nos Estados Unidos. Botaram ele na água, e ele começou a mexer as pernas sozinho. O corpo dele na água parecia que esquecia que não podia. Depois de um tempo, ele conseguiu dar os primeiros passos fora d'água. Fiquei olhando pro prato, cutucando a farofa com o garfo. O irmão falava devagar, como se estivesse contando uma receita. "Não tô dizendo que é milagre, não.
pode ser ciência, pode ser Deus, pode ser os dois. Mas a água, ela sustenta a gente, né? Tira o peso. Às vezes a gente precisa tirar o peso para lembrar como é que faz. Engoli em seco. A carne tinha ficado presa na garganta. Eu não sei nadar. Também não sabia antes do acidente? Balancei a cabeça. Nunca tinha aprendido. Na verdade, nunca tinha nem pensado nisso. Água para mim era chuveiro, era copo na mesa, era chuva batendo no telhado de zinco da casa da minha mãe. Não era um lugar onde eu pudesse fazer alguma coisa. Tem uma piscina pública perto daqui. Ele continuou, como se estivesse falando do tempo. Não é grande coisa, mas dá para entrar. Se quiser, eu levo você um dia desses. Olhei pro lado. A irmã Marli estava servindo mais arroz no meu prato sem eu pedir. Obrigado, murmurei. Mas não sei se. Não precisa decidir agora, ele cortou, levantando. Só pensei em falar. Às vezes a gente fica esperando uma coisa muito grande e esquece das pequenas. Ele se afastou antes que eu pudesse dizer mais nada. Fiquei ali com o prato cheio e a cabeça vazia, ouvindo o barulho dos talheres e das vozes se misturando. Alguém riu alto do outro lado da mesa. Alguém mais pediu sal. Naquela noite, deitado na cama emprestada, não consegui dormir. O colchão cheirava a naftalina e o ventilador só empurrava o ar quente de um lado pro outro. Fiquei imaginando como seria. A água fria, o corpo flutuando, as pernas soltas. E se eu afundasse? E se não desse certo? E se desse? No dia seguinte, o irmão não tocou no assunto. Nem eu. Mas na hora do café, ele deixou um papel dobrado ao lado do meu pão. Quando abri, era só um endereço e um horário. * piscina municipal, 14H*. Nada mais. Fiquei olhando para aquele papel o dia todo. Guardei no bolso, tirei, dobrei de novo. Às 2 da tarde, ainda não tinha decidido. Às 3, já estava suando só de pensar em ir. Às 3h30, me levantei e fui pro banheiro lavar o rosto. Quando olhei no espelho, vi que estava com a mesma camisa do dia anterior. Troquei de roupa. Não tinha sunga, então peguei uma bermuda velha que encontrei no armário. Não servia direito, mas dava pro gasto. Saí sem dizer nada pra ninguém. A piscina ficava a uns 20 minutos a pé. O sol estava forte, e eu suava antes mesmo de chegar. Quando entrei no prédio, o cheiro de cloro me bateu no nariz, forte demais, como se alguém tivesse derramado água sanitária no chão. Não tinha ninguém na recepção, só um cartaz amarelado com as regras. * proibido correr *, proibido pular *, proibido sujar a água *. Fiquei parado na beira da piscina, olhando para a água. Era azul, mas não daquele azul bonito de propaganda. Um azul sujo, com manchas onde o azulejo estava descascando. Tinha umas 3 pessoas nadando, todas no lado raso. Uma mulher com boia, um homem fazendo braçada devagar, e um garoto que não devia ter mais que 10 anos, pulando e gritando cada vez que a cabeça saía da água. Sentei numa cadeira de plástico quebrada e fiquei observando. O irmão não tinha aparecido ainda. Talvez ele nem fosse vir. Talvez tivesse sido só uma ideia boba, daquelas que a gente tem e depois esquece. Mas aí do nada ouvi a voz dele atrás de mim. Veio então. Virei devagar. Ele estava com uma sunga preta e uma toalha no ombro. Não era alto nem baixo, nem magro nem gordo. Só um cara normal, daqueles que a gente esbarra na rua e não lembra depois. Veio repetir, como se não tivesse sido eu quem tinha decidido. Ele jogou a toalha numa cadeira e sentou do meu lado. Primeira vez numa piscina? Primeira vez. Então vamos devagar. Ele não perguntou se eu tava com medo. Não falou que ia dar tudo certo. Só ficou ali quieto, como se a piscina não fosse um problema. Como se fosse só mais um lugar pra gente ficar junto. A água brilhava sob o sol, mexendo devagar com o vento. Não tinha ninguém além da gente. Só o barulho dos pássaros e o chiado dos grilos lá longe, como se a cidade tivesse sumido por um tempo. Você não vai entrar? Perguntei, porque ele estava só com os pés na água, as mãos apoiadas na borda. Depois. Primeiro você. Não era uma ordem. Nem um conselho. Só uma coisa que ele falou, como quem diz, o ônibus tá chegando, ou choveu ontem. Eu respirei fundo e coloquei a mão na água. Tava fria, mas não daquele jeito que dói. Só diferente. Como é que faz? Perguntei, porque de repente me senti burro, como se todo mundo soubesse nadar menos eu. Ele não riu. Só esticou o braço e segurou na minha mão firme, sem pressa. Você se joga. E depois você boia. Só isso? Só. Mas não era só. Eu sabia que não era. Tinham as pernas, os braços, o ar nos pulmões, o medo de afundar. Tinham as coisas que a gente não fala que ficam presas na garganta. E se eu afundar?
Ele olhou pra mim, sério, mas sem aquele ar de quem tá cansado de explicar. Eu tô aqui. Não era uma promessa. Nem um juramento. Só um fato. Levantei e fiquei na beirada, os dedos dos pés encostando na água. O coração batia forte, mas não do jeito que bate quando a gente corre. Era outro tipo de batida, como se tivesse algo dentro de mim tentando sair. Vai, ele disse baixo. E eu fui. Não foi bonito. Não foi como nos filmes. A água entrou pelo nariz, eu engoli um pouco, os braços saíram do controle. Mas não afundei. Não morri. Só fiquei ali meio torto, meio desengonçado, até sentir algo duro embaixo dos meus pés. Quando levantei a cabeça, ele estava rindo. Não de zoação. Só rindo, como quem vê uma coisa que não estava esperando. Não é assim que faz, falei, tossindo um pouco. Não, mas você não afundou. Quase. Quase não conta. Ele entrou na água devagar, sem salpicar, como se fizesse isso todo dia. Veio até mim e segurou no meu braço, não para me segurar, só para mostrar como era. Agora tenta de novo. Mas dessa vez, solta o ar debaixo d'água. Por quê? Porque se você prender, você afunda. Fiz o que ele falou. Dessa vez foi melhor. Não foi perfeito, mas foi melhor. A água não parecia mais uma coisa que ia me engolir. Parecia só água. Ficamos ali um tempão. Ele me mostrou como mexer as pernas, como colocar as mãos. Não era uma aula. Era só um cara ensinando o outro cara a não ter medo. E de repente, sem perceber, eu tava nadando. Não longe, não rápido. Só nadando. Quando saímos, o sol já estava mais baixo. A toalha estava molhada, a sunga pesada. Ele se sentou na cadeira e pegou a garrafa d'água que tinha deixado ali. Valeu, falei, porque não sabia o que mais dizer. Ele tomou um gole e passou a garrafa para mim. Não precisa agradecer. Por quê? Porque eu também estava com medo. Olhei para ele. Não tinha nada no rosto dele que mostrasse isso. Só a mesma cara de sempre. Medo de quê? Ele demorou um pouco para responder. Ficou olhando para a piscina, como se a resposta tivesse afundado lá no fundo. De você não vir. A água escorria dos meus cabelos, pingando no chão de concreto quente. Eu não sabia o que dizer, então só fiquei ali, com a garrafa na mão, o plástico frio grudando nos dedos. Ele não olhava para mim, só para a piscina, como se ainda estivesse procurando alguma coisa lá dentro. Você ia vir, falei, mais para preencher o silêncio do que qualquer outra coisa. Ele riu baixo, quase um suspiro. Não sabia. Você estava sumido esses dias. Era verdade. Depois daquela vez que quase me afoguei, evitei a piscina. Evitei ele. Não por raiva nem por vergonha, só porque não queria que ele visse que eu ainda tremia só de pensar em entrar na água de novo. Tava ocupado, menti. Ele assentiu, como se já soubesse. Sempre parecia saber das coisas antes de eu falar. E aí, vai continuar vindo? Perguntou, finalmente olhando para mim. Pra piscina. Pra qualquer lugar. A pergunta doeu um pouco, como quando você encosta sem querer no machucado que ainda não sarou. Não era só sobre a piscina. Era sobre tudo. As mensagens que eu deixava para depois, os convites que ignorava, as vezes que fingi não ver ele me chamando do outro lado da rua. Não sei, respondi porque era verdade. Ele não insistiu. Só tomou outro gole da garrafa e se recostou na cadeira, os braços cruzados atrás da cabeça. O sol batia nele de lado, fazendo sombra nos músculos do braço, nas cicatrizes que ele tinha nas costas, uma fina linha branca perto da omoplata, outra mais grossa no cotovelo. Nunca perguntei como tinha ganhado elas. Minha mãe dizia que medo é como água suja, ele falou de repente. Quanto mais você mexe, mais turva fica. E se a gente não mexer? Aí ele fica parado. E a água parada fede. Ficamos quietos por um tempo. O vento mexia nas folhas da árvore do lado da piscina, e de vez em quando uma caía na água, fazendo um barulho seco. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Era sempre assim com ele. Ou eu falava demais ou não falava nada. Você quer um cigarro? Ele perguntou, tirando o maço do bolso da bermuda. Não fumo. Eu também não. Mas às vezes ajuda. Pegou um, acendeu, deu uma tragada longa. O cheiro de fumaça se misturou com o de cloro e grama cortada. Ele ofereceu para mim de novo, e dessa vez eu aceitei só para ter alguma coisa para fazer com as mãos. Tomei um gole ruim, tosse. Ele riu. Primeira vez? Não. Só faz tempo. Na verdade, era a primeira. Mas não ia admitir. Por que você veio hoje? Ele perguntou sem olhar para mim. Podia ter inventado uma desculpa. Podia ter dito que estava entediado, que precisava sair de casa, que resolveu enfrentar o medo de uma vez. Mas não queria mentir de novo. Porque você pediu. Ele assentiu, como se fosse a resposta mais óbvia do mundo. E talvez fosse. E se eu pedir de novo?
O cigarro queimava entre os meus dedos. Eu não sabia a resposta. Não sabia se ia conseguir vir amanhã, ou depois, ou daqui a uma semana. Não sabia se ia conseguir olhar para a água sem sentir o peito apertar. Não sei, repeti. Ele não ficou bravo. Não ficou frustrado. Só jogou a bituca no chão e pisou, esmagando a brasa com o calcanhar. Tá bom, disse. Quando você souber, me avisa. E foi assim. Sem pressão, sem cobrança. Só a certeza de que, quando eu estivesse pronto, ele ia estar ali. Como sempre. O sol já estava quase sumindo quando a gente se levantou. Ele pegou a toalha, sacudiu a areia, jogou por cima do ombro. Vamos? Pra onde? Pra casa. Ou pra onde você quiser. Andamos em silêncio até a saída do clube, os pés descalços no asfalto quente. Quando chegamos na calçada, ele parou. Você vem ou não vem? Perguntou, apontando para a direita, onde ficava a casa dele. Podia dizer não. Podia inventar que tinha coisa para fazer, que precisava ir para outro lugar. Mas não queria. Vou. E a gente seguiu o caminho, lado a lado, sem pressa. O céu estava ficando roxo, e as luzes da rua já tinham acendido. Não falamos mais sobre a piscina, nem sobre medo, nem sobre nada que importasse muito. Só andamos. E pela primeira vez em muito tempo, não tive vontade de correr. Chegamos na porta da casa dele, um sobrado antigo com as paredes descascando um pouco. Ele tirou a chave do bolso, mas parou antes de abrir, olhando para mim como se tivesse esquecido que eu estava ali. Minha mãe tá trabalhando até tarde, falou, mais para si mesmo do que para mim. Se quiser, a gente pode subir pro meu quarto. Ou ficar aqui embaixo. Ou, tá bom, cortei, porque ele estava ficando nervoso. O que você preferir? Subimos as escadas de madeira que rangiam a cada passo. O quarto dele cheirava a sabonete barato e roupa recém-lavada. Uma cama desarrumada, um computador ligado com a tela em stand-by, posters de bandas que eu não conhecia. Ele jogou a mochila num canto e se sentou na beira do colchão, passando a mão no cabelo ainda molhado. Quer alguma coisa? Água, refrigerante, ofereceu, mas já estava se levantando antes de eu responder. Água tá bom. Enquanto ele saía, olhei a janela aberta, o vento mexendo na cortina fina. Do lado de fora, ouvia o barulho dos carros passando devagar, o som de uma televisão ligada na casa vizinha. Nada de gritos, nada de portas batendo. Só o silêncio normal de uma noite que não promete nada demais. Ele voltou com 2 copos, me entregou um. A água estava gelada, doeu um pouco nos dentes. Obrigada, falei, e foi só isso. Ninguém ligou perguntando onde eu estava. Ninguém veio me buscar. E pela primeira vez isso não me assustou.